Está no ar o nosso programa Espaço Cidadão, chegando em todo lugar onde tiver internet, pelo nosso canal no YouTube, Robson Carvalho, e pode nos achar também pelo Robson Cidadão e faz a sua inscrição, e ainda chegando aos estados do Rio Grande do Norte, Alagoas e Maranhão, através da Band. No programa de hoje vamos conversar com Éden Lemos, ele é o presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Norte. Conosco vai fazer uma reflexão, um balanço do significado, dos aprendizados que nós temos que ficar atentos em relação a 2020 e as esperanças que nós podemos renovar para 2021. As lições que nós temos que aprender, as oportunidades que é importante que a gente aproveite, mesmo diante de tanta turbulência na área da saúde, na área da política, da economia e tantas coisas que o nosso Brasil e o mundo têm vivido. Seja bem-vindo, Éden, ao nosso Espaço Cidadão. Prazer é nosso, Robson, estar aqui com você e todos que lhe acompanham nessa atividade tão interessante que reflete a dimensão da cidadania, da ação de cada um de nós na existência na sociedade. É um prazer, o prazer é todo nosso. Obrigado, Éden. E eu estou pensando numa frase agora que por onde eu passo, por onde eu circulo, eu tenho escutado muito, e às vezes até muita gente postando isso nas redes e mídias sociais, é algo mais ou menos no sentido de que o pessoal está louco que 2020 vá-se embora, que chegue logo 2021. Isso parece que tem sido uma constante no comentário de muita gente, né? Tchau, mais ou menos assim, tchau, desgraça, vá-se embora 2020, venha logo 2021. O que é que a gente pode aprender com tantas turbulências, né, que vivemos nesse ano de 2020, Éden? Olha, Robson, e todos que nos acompanham nesse instante, é muito importante a gente começar a compreender que a realidade da vida humana, ela apresenta sempre vários aspectos que a gente precisa ter olhos de ver e condição de compreender as oportunidades que surgem. É óbvio que nós estamos diante de um quadro em que a pandemia da doença Covid-19 ela gerou um impacto enorme na vida humana em todo o planeta. Nós tivemos repercussões extremamente desafiadoras no campo da emoção, no campo das relações interpessoais, no mundo do trabalho, nas dimensões da sociedade humana como um todo. E é óbvio que a gente não pode esquecer que foram extremamente difíceis de serem vividos, como ainda estamos. A gente tem aí o mundo, parte dele, o Brasil especialmente, na segunda onda, né, digamos assim, da pandemia. Outras partes do mundo já estão vivendo a terceira, enfim. Tudo isso gera em nós muita angústia, muito sofrimento, né? Se deparar com uma cena, né, de morte, né, como nós espíritas chamamos de desencarnação, isso choca muito. No entanto, Robson, e todos que estão conosco, é importante que a gente perceba que, diante da crise da pandemia em 2020, nós também tivemos várias oportunidades que favorecem que a gente cresça, que favorecem que a gente possa aprender mais. Um dos pontos que eu considero é a própria relação intrafamiliar, né? Dentro da família. Muitos de nós estamos envolvidos, muitas vezes, num processo muito corrido na vida, e não tínhamos tempo de poder conviver com as pessoas que a gente mais ama. E isso foi possível. Isso é importante, até a gente abre um parênteses aqui, Éden, porque boa parte das pessoas, né, tinham suas casas como pousadas, né, digamos assim, praticamente só para dormir. Né? Muitas vezes, parte da família ficava em casa, outra parte passava o dia trabalhando, convivia com as pessoas do ambiente de trabalho e não convivia com a própria família.
Isso gerou, além de muitas adaptações, muitos choques e fez com que muitas pessoas pais, filhos, esposos, esposas, né, pessoas que conviviam, passassem a se conhecer de uma maneira como não se conheciam. Isso gerou muito choque, Exatamente. muito atrito também, né? E valorizar, Robson, determinados hábitos que nós havíamos, de certa maneira, esquecido no nosso cotidiano. Abraçar, como é importante abraçar, como é importante o toque, né, carinhoso de quem cuida. Olhar para o idoso como alguém importante na nossa vida, mas que a gente tem que preservar a sua vida, as crianças, os amigos, o próprio ambiente do mundo do trabalho, em que muitas vezes a gente fica no corre-corre e não tem chance de curtir os amigos de trabalho naquilo que a gente aprende, nas emoções que a gente troca diariamente. Então, tudo isso fez, de certa maneira, a gente se humanizar mais, se preocupar mais com o outro, que está lá do outro lado do mundo, vivendo um sofrimento atroz que a doença Covid-19 promove. Então, a gente foi convidado a se humanizar mais. Então, eu considero que isso é uma grande oportunidade. Mas a humanidade também foi convidada a pensar em cuidar mais dos menos favorecidos, dos desempregados, que geralmente a nossa economia tem um discurso muito bonito, não é? Você sabe disso mais do que eu, mas no fundo ela não cuida, e agora os governos tiveram que cuidar, mesmo governos que não tinham essa característica, tiveram que cuidar mais dessas pessoas. Nas horas mais difíceis, e mais uma vez a história da humanidade está sendo confirmada, né, o que a gente aprende, que quem socorre a mão do Deus Mercado é o Estado, né? É o ente Sim, que representa todos exatamente. nós, né? Empresas gigantescas, economias gigantescas foram socorridas pelo Estado, né? Que tantos Isso. tentam Então, fazer com você que investe. ele seja cada vez mais desmontado, né? Mas quem mais sofre com isso são aquelas pessoas que mais precisam do próprio Estado, né? Exatamente. E o Estado é uma construção humana que veio do imaginário humano e a gente concretizou através dos contratos sociais, das legislações, das constituições. E a gente muitas vezes pensa que essa construção ela sempre esteve aí, ela não está, ela muda ao longo da história, né? Então é muito fácil, muito fácil não, é mais fácil Fácil. o Estado investir trilhões de dólares no mercado para salvar supostamente os empregos e, na verdade, também a gente sabe que é para salvar o investimento dos grandes capitalistas do planeta. Isso não é uma questão só do Brasil, é do mundo como um No todo. mundo. E num momento como esse, um microscópico vírus mostra que a economia também precisa cuidar do cidadão, principalmente os menos favorecidos. Então, eu vi uma oportunidade muito interessante de que o mercado aprendesse que ele só existe porque nós existimos, entendeu? E principalmente as pessoas menos favorecidas, que são chamadas, né, todos nós, de consumidores. A É. gente talvez viu o ser humano que está aí por trás. É o Os mercado que deve funcionários, né, servir. também. É o mercado que deve servir as pessoas, não as pessoas servirem ao mercado, ou o mercado se servir Exatamente. das pessoas, né? E me Ou parece serem que dominadas totalmente, né? dominadas totalmente. E E aí eu uma vejo. palavra, Éder, eu acho que talvez seja bem impactante nesse momento que todos nós vivemos, né? Nessa transição, inclusive, porque não passou, de mudança de um ano para o outro, mas esses problemas continuam. Me parece que a pandemia trouxe também a reflexão da palavra chamada solidariedade, ou pelo menos Exatamente. fazer pensar sobre ela, né? É isso mesmo. Inclusive, por mais incomum que a gente possa imaginar, mas o próprio mercado ele teve que se preocupar um pouco com isso, porque senão, pelo contexto do isolamento social e da desmobilização, não é? Mesmo que o desemprego tenha aumentado, não é? Mas ele ia chegar num momento que iria comprometer a própria estrutura econômica do planeta, a mais hegemônica, né? É óbvio. E a outra coisa que eu vejo é o quanto a ciência humana cresceu, né, especialmente no campo da saúde pública, da educação da população mundial, de como se preservar diante de um contágio dessa magnitude. Aprendemos a ser solidários também nessa perspectiva, independente das pessoas que resistem, né?
porque nós temos uma diversidade de compreensão muito grande na sociedade. Mas a ciência, em menos de 6 meses, em menos de 7 meses, construir várias propostas de vacinas para poder estabelecer um clima de saúde mais equilibrado, né, de imunidade para a população mundial, isso nunca foi visto antes na história da humanidade. E, por fim, é porque a sua problematização ela tem um leque absurdo, não é? Mas eu sintetizaria, por fim, na questão do meio ambiente. Nós vimos a natureza dar uma lição muito grande para nós, seres humanos, que estamos desequilibrando-a sistemicamente, não é? Ao longo, especialmente da Revolução Industrial, aí nos idos do século XIX, nós vamos ter, efetivamente, a natureza dizendo que se a gente der um pouco de brecha, né, um pouco de tempo para a natureza se recuperar, nós não precisaremos promover tantos desequilíbrios na economia mundial. Quanto mais a gente puder colocar em prática propostas que gerem um movimento na economia, mas que preserve o meio ambiente vai nos responder com equilíbrio ecológico. Porque a gente ainda está preso a uma cela mental, principalmente os grandes investidores do planeta, as pessoas que têm poder econômico para devastar a Amazônia, para devastar o Pantanal, para devastar os vários espaços que existem no meio ambiente pelo planeta, de que eu posso desacelerar, ter o ganha-ganha, a natureza ganha, os investidores ganham, os trabalhadores ganham e, acima de tudo, a humanidade. Então, você vê aquelas cenas incríveis, não é? Num ambiente tão enigmático, né? Como aquele de você ver a Ponte dos Suspiros, não é? Lá, agora fugiu da minha memória o nome do lugar. Aquela cidade que é toda dentro do mar, praticamente, com as gôndolas. Me ajude aí, Robson, Veneza. que agora deu um... Sim, Veneza. A gente vê como Itália. Os canais de Veneza... Muito obrigado aqui pelo lapso de memória. Não é Alzheimer ainda não, mas é um lapso. Então, o que a gente viu ali são os canais, né, se recuperando em breve tempo, a gente tendo cenas assim inesperadas que a gente não imaginava nunca que aquilo fosse acontecer. Então, isso evidentemente, a segurança de que se a gente for mais solidário, não só com os seres humanos, mas também com todo o ecossistema que nós, seres humanos, fazemos parte, a gente vai crescer. E o vírus ajudou a gente a perceber como isso é viável e é possível, apesar das cenas lastimáveis que ocorreram no Brasil, especialmente, que aí é um capítulo à parte, né? É verdade. Que a gente talvez não tenha tempo para refletir. Uma negação não é nem da ciência, é da própria realidade, né? Exato. Enfim. Éden, e quando a gente pensa sobre tudo isso, né, que tem acontecido, no que representa 2020, e a gente olha para 2021, dá para pensar na palavra esperança? Eu diria que, mais do que a palavra esperança, o verbo esperançar, né? Hoje eu tenho refletido muito sobre a importância da gente compreender a palavra esperança no sentido verbal. Esperança, em algumas concepções, ela é muito da gente ficar aguardando que a vida nos mostre... Ficar sentado no banquinho esperando, né? Isso. Numa rede ou numa cadeira de balanço. E que por algum ato inesperado das leis universais, para quem é da perspectiva da religiosidade, né, ou das religiões, digamos assim, de que Deus vai resolver o problema para a gente, né, os desafios para a gente. O que a gente vê tranquilamente, até dentro disso que eu coloquei, que é ao lado do desafio para a gente ser mais e melhor, eu penso que 2020 fez a humanidade ter a oportunidade de rever muitas atitudes equivocadas que resistiam impiedosamente a todos os debates públicos, e um vírus invisível fez a gente trazer para a pauta do cotidiano, sem poder fugir dessa questão, e tudo voltou não só para o mundo das ideias, mas para o mundo
da vivência objetiva do cotidiano. Nesse sentido, portanto, é que eu digo que 2020, apesar de todas as lutas ásperas e difíceis, ele foi um ano de oportunidades que a humanidade vai compreender melhor quando a gente se distanciar dessa experiência da pandemia. Mas eu já consigo ver que 2020 vai fazer a gente esperançar cada vez mais ao longo do tempo. Todo mundo que faz um esforço de valorizar, não é, aquilo que a figura inequívoca de um pensador tão impactante na história da humanidade, que é Jesus, independente da sua concepção do Jesus das religiões, mas eu estou falando aqui do Jesus histórico, daquele que discursou, daquele que viveu na Galileia e que deixou os registros através de quem o acompanhava e colocou nos papiros, não é? Através dos evangelhos e de tantas outras evidências que nós temos hoje, é cuidar do próximo. E o próximo não é só o ser humano, mas é a toda a natureza. Então, eu vejo que em 2021 a humanidade tem grande chance de ser mais madura. E eu falo mais esperançar por quê? Porque nós vamos ter várias oportunidades de imunizar a população do planeta e, como disse de forma muito enigmática o representante do governo chinês aqui no Brasil, não é? O embaixador da China no Brasil, numa entrevista que para mim foi muito interessante, ele colocou o seguinte: essa doença, a Covid-19, ela exige que nós cuidemos de todos os seres humanos do planeta, porque basta um voltar a ter a doença, enquanto a vacina não chegar, obviamente, que nós teremos a oportunidade de reconectar todo mundo com o vírus e, de novo, ela se alastrar, não é? Então, eu vejo com muita esperança, no sentido de esperançar. As vacinas estão aí, e eu só espero que todos nós possamos ter mais consciência de reconstruir o novo momento, pensando e agindo cada vez mais nessa perspectiva de um esforço, de um esperançar pela solidariedade, pela cooperação entre todos os seres humanos. Trabalhar cada vez mais nessa perspectiva objetivamente. Não esperar só por quem a gente elege, mas esperar por nós. Aquilo que Gandhi tão bem sintetizou, que a gente possa assumir ser a mudança que a gente quer no mundo, entende? Sem dúvida, né? E perceba, né, que a força dessa mensagem, como você coloca, né, da importância da união, da solidariedade, né, e de mais investimentos em ciência, em tecnologia e tanta coisa e saúde, sobretudo, né, porque você imagina a situação que a gente vive hoje, né? Já mandamos satélites para o espaço, mandamos foguete para a Lua, nos comunicamos com telefones e computadores com pessoas de qualquer parte do mundo, fazemos essa entrevista como a gente está fazendo agora, mas ainda não conseguimos destruir um vírus que está destruindo parte da humanidade. Então, essa solução passa realmente pela solidariedade, como você falou, passa pela união entre as pessoas e por uma rediscussão muito profunda, né? Onde os recursos que são conquistados pelo trabalho da humanidade devem ser investidos, devem ser aplicados, né, em solidariedade e em partilha com todos. Mas pode comentar, Éden, em relação a isso que eu falei. Olha, eu vou trazer aqui um exemplo que, para mim, ele é muito interessante. Os brasileiros têm uma autoimagem extremamente ainda imatura, no sentido de ser muito pessimista em relação à nossa sociedade, e muitas vezes precisa compreender melhor essa história da nossa nação, como ela foi se elaborando e se construindo. Claro que ninguém aqui precisa ser como eu, um historiador, um professor de história. É a gente se conectar um pouco mais com essa trajetória do tempo, né, de construção da nossa nação. Então, aqui nós temos ainda aquele sebastianismo muito forte que herdamos de Portugal, que é esperar que o rei Sebastião volte para salvar Portugal. Quando criamos um mito e a gente sempre está esperando o salvador da pátria, não é? E achando que, elegendo alguém, a gente vai resolver o problema da nossa sociedade. Ou mesmo que
a organização dos partidos são suficientes para que a sociedade ela cresça. A gente vê no planeta como um todo que, apesar da importância da organização partidária, ela tem o seu limite e ela não conseguiu equacionar o problema do planeta. Nós, efetivamente, temos que nos organizar enquanto cidadãos, ter a coragem de conviver diante da diversidade de opiniões, de conceitos, e nos humanizar mais nessa relação dialógica, nessa relação de conversar com o outro, de poder ter um pouco daquilo que Bauman chama, na sua obra, sobre o diálogo, suspender um pouco, não é? As nossas crenças e poder ouvir o outro e construir efetivamente o melhor possível nessa relação para a gente vencer efetivamente os nossos desafios na sociedade humana. Eu considero que o vírus ele possibilitou a gente voltar a compreender na prática que, se a gente não valorizar o que nós estamos construindo no nosso país, a gente não vai conseguir crescer muito como nação. Por exemplo, eu estou falando especificamente do SUS. Veja o que foi o problema na Europa, mas especialmente nos Estados Unidos, que tem mais ou menos a mesma extensão territorial que a nossa, um pouquinho mais por causa do Alasca. E a saúde foi Uma privatizada. nação altamente poderosa no sentido de influenciar a economia, não é? De ter potencial para investir na saúde. No poderio militar, violento. Em todos os sentidos, né? Comercial, enfim. E nós, com o nosso SUS, apesar de toda a dificuldade que nós tivemos, nós acolhemos e nós tratamos das pessoas com uma velocidade, com uma condição que os Estados Unidos praticamente tiveram que montar estruturas paralelas e temporárias para poder dar conta disso, senão ia desencarnar, ia morrer, ia falecer muito mais gente do que está acontecendo até hoje lá. Por que eu estou falando isso, meu amigo Robson, e para todos nós que estamos aqui? Eu não estou defendendo que o SUS ele trabalha da forma mais organizada e mais eficiente e eficaz que ele pode trabalhar. No entanto, o cidadão brasileiro ele espera que os políticos eleitos e os representantes que assumem os encargos temporários, não é, dentro da política e da gestão pública do nosso país, eles vão ser suficientes para fazer com que esse sistema cresça. A gente tem que aprender cada vez mais que, se a gente se une para fazer campanhas de solidariedade e que são importantes para salvar pessoas pelo mundo todo, a gente também tem que compreender que esse mesmo sentimento deve ser, por exemplo, para a gente valorizar o espaço do SUS. Veja quantos profissionais, não é, se dedicaram em todos os níveis e não foram aqui os hospitais privados que conseguiram dar conta da demanda no Brasil. Então, assim, estão dando conta pessoas que a gente nem conhece, que até já faleceram, já morreram, profissionais aqui em Natal mesmo, pessoas que a gente conhecia, que não conheciam, pessoas idôneas, dedicadas à atividade da enfermagem, da medicina, essa área toda, né, da saúde pública, deram a própria vida. E o SUS é um exemplo disso, não é? A gente precisa cuidar mais da nossa educação e não só pedir que cuidem. A gente tem que pedir que cuidem, que esses recursos que a gente produz com o nosso trabalho seja efetivamente usado de forma adequada, mas se a gente não se unir solidariamente e começar a agir de forma a esperançar e não só esperar, a gente não vai conseguir fazer com que a experiência da Covid-19 propicie para nós uma melhoria mais objetiva nas próximas décadas, né, e até séculos que virão. Tanto eu estou falando especificamente aqui do Brasil. Então, isso tudo, para mim, para 2021, é algo muito importante que a gente precisa interiorizar. Se eu não aceito, mas pelo menos pensar e refletir um pouco, a gente está fechando um ciclo de 365 dias, mas a gente vai iniciar o outro, porque a vida continua. E se a gente não se organizar e aproveitar essa onda, né, cada vez mais de conexão do ser humano com o ser humano, a gente não vai conseguir
avançar diante da oportunidade que essa crise está dando para a gente também, né? Sem dúvida, né? E você colocou, né, a importância realmente de valorização do SUS, dos profissionais, né? E veja, um país, como você citou, como os Estados Unidos, né, com o grande poderio que tem, econômico, militar, mas descuidava justamente da saúde das pessoas, sobretudo aqueles que mais precisavam, porque quem tinha dinheiro pagou e ainda assim passou por muito sofrimento. E quem Muito não tinha, sofrimento. como é que ficou, né? Daí, Robson, quase 3 teve vezes uma o número de cena, me mortes do permita. Brasil, e só concluindo, Éder, veja a importância da gente refletir sobre onde nós depositamos, enquanto nação, enquanto povo, as riquezas que nós mesmos produzimos, porque o dinheiro ele é apenas um símbolo daquela riqueza que foi produzida a partir do trabalho de todos. E onde é que esse dinheiro de todos, esse esforço de todos está sendo depositado? Em armas, em outras coisas e não a saúde das próprias pessoas que precisam continuar trabalhando para que tudo funcione, né? Então, assim, são reflexões fundamentais para que a gente entenda a importância do trabalho de cada um de nós e o que é que a gente faz com o fruto desse trabalho, né? Na hora que ele se converte. E aí a importância realmente da consciência política, política no sentido maior, mais amplo, Exato. porque o voto, na verdade, se a gente pensar no edifício da democracia, o voto é o subsolo, é apenas um comecinho. Né? A gente não pode abdicar de tanta coisa que acontece ao longo desse tempo e tem que participar e ajudar a construir, para só assim ter realmente a vivência de cidadania. Né? Exatamente. E como aqui a gente está no espaço cidadão, a gente precisa fazer essa abordagem cada vez mais para que a gente possa colaborar de alguma sorte, que as pessoas pensem um pouco mais sobre isso, né? Aí alguém pode estar pensando assim, oxe, mas o presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Norte vem para trabalhar uma ideia de ano novo, de trazer a perspectiva da esperança, do que aqui isso significa, mas o Espiritismo, enquanto uma forma de pensar o mundo, não desconecta a gente absolutamente dessas questões da vida humana. Então, apesar de que no Espiritismo os espíritas decidem quais são as decisões que devem tomar, nós não temos hierarquia, nós não somos uma religião no sentido tradicional do termo, nós não temos nenhum tipo de hierarquia, de sacerdócio, ninguém é mais importante do que ninguém. Eu sou o presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Norte, sou tão quanto importante de um frequentador de uma instituição espírita mais simples que existe no nosso estado. Então, não existe essa perspectiva, mas existe sim um estudo aprofundado das leis morais que tratam especificamente nesse ponto aí da lei de sociedade, em que a gente tem que se colocar cada vez mais como alguém responsável por essa vida social. E, nesse sentido, é uma oportunidade, um novo ciclo com aprendizado de 2020. Cada um vai fazer a sua reflexão, mas a possibilidade da esperança, no sentido de esperançar, de continuar cada vez mais lutando e perseverando naquilo que esse grande pensador, Jesus de Nazaré, colocou para nós, que é uma coisa muito simples, mas muito profunda, para a nossa consciência ainda muito egóica, egoísta, que é o seguinte, é a gente cuidar do outro ser humano ou dos outros seres que habitam o planeta Terra, não é? Dentro do ecossistema em que nós estamos, fazendo para o próximo aquilo que a gente gostaria que ele fizesse para nós. Então, é algo que deve mover a nossa existência. E isso é um espaço de cidadania, porque na hora em que eu defendo, na hora em que eu luto para que o meu próximo, o meu irmão, mesmo que ele não tenha consciência disso, tá? Ele tenha uma vida melhor, eu vou estar praticando o amor, eu vou estar praticando a caridade, eu vou estar agindo para que todos se beneficiem. E isso é política, no sentido que você colocou, no sentido mais profundo, da gente ter uma gestão da coisa pública, da sociedade, não para um partido, não para um grupo de seres humanos, sem as perspectivas de exclusão, de preconceito, mas de inclusão. É na diversidade que Deus criou, para quem
como nós, acreditamos nessa inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, Deus, chamado especialmente aqui no Ocidente de Deus, e em português, a gente possa cuidar dessas pessoas, não é? Então, eu vejo 2021 com um esperançar muito mais firme na experiência de um vírus que fez a gente repensar tudo na nossa existência. É óbvio que tem pessoas que se desarmonizaram mais ainda do que já eram e provocaram a violência familiar, o aumento da violência, né, para com as mulheres, né, etc., e que a gente também tem que pensar e tem que exigir que cada uma delas, cada vez mais, com o apoio da sociedade, possa ir tolhendo a ação desses homens, não é? Que, infelizmente, por desequilíbrios emocionais severos, porque ninguém faz isso em sã consciência, promove uma violência tão cruel, tão indigna. Da mesma forma, do político que, sendo eleito e sendo colocado para a gestão pública, ele pega o dinheiro da população e se beneficia de alguma maneira. Enfim, tudo isso a gente ainda tem que vencer. Mas, como nós espíritas temos a visão da imortalidade através do processo da reencarnação, as oportunidades não irão faltar para que todos repensem as atitudes equivocadas e sigam na direção de Jesus. E eu digo isso não porque eu disse isso ou encontrei isso na minha experiência, mas nesse ícone que é Jesus, ele mesmo disse que Deus colocou na mão deles várias ovelhas, e nenhuma dessas ovelhas se perderão. Então, aquela interpretação de que umas vão para um lado e outras vão com ele, isso é temporário, isso é a questão da adesão. Quem vai com ele é porque já aderiu ao amor ao próximo como a si mesmo e ao Criador. Mas quem não aderiu, que são as ovelhas tresmalhadas do seu rebanho, um dia chegarão. Foi por isso que ele contou a parábola do filho pródigo, né? Todas as ovelhas voltam. Então, para Jesus, não existe exclusão. Não existe, por mais difícil que seja o ser humano, um dia, através das várias experiências, ele vai ressignificando a sua vida. Como a gente ressignifica a nossa vida hoje, à medida que passa um dia, uma semana, um mês, um ano, como de 2020, muita gente deve ter repensado a sua existência, e eu espero que, esperançando, façam 2021 cada vez mais humanizado, mais solidário e mais confiante na condição de todos juntos a gente poder ser mais e melhor. É isso que eu espero, é isso que eu confio, é isso que a história da humanidade tem mostrado para a gente, sabe, Robson? A gente veio vencendo, são 4,5 milhões de anos de experiência de humanidade em 5 bilhões de anos da existência ou da construção do planeta Terra, é muito pouco tempo ainda de humanidade, não é? A gente já fez coisa muito bonita, mas ainda tem que fazer muito, muito, muito mais coisas bonitas, e a gente é capaz, e a gente pode, desde que a gente mude a nossa crença, né? Desde que a nossa atitude seja de fato essa que, por exemplo, Jesus colocou. Fazer ao outro o que a gente gostaria que o outro nos fizesse. Se todo mundo seguisse essa lei, não precisava nem de Constituição. Basta essa, né? Basta essa que já entender o real sentido profundo e praticar, basta essa lei. Bom, Éden, eu quero agradecer a sua participação no nosso Espaço Cidadão. Seja sempre bem-vindo. Acredito que, acho que a reflexão principal, né, que a gente deixa nessa transição de 2020 para 2021 é repensar a sua existência, o seu papel no mundo aqui na Terra. Me parece que isso talvez seja o grande resumo de tudo que a gente conversou. Eu agradeço a sua presença e deixo o momento final para as suas reflexões junto a todos aqueles e aquelas que nos acompanham neste momento. Primeiro, agradecer a oportunidade de estar aqui com você e todos aqueles que o seguem nas redes sociais e também nos trabalhos, né, de rede aberta de TV. Você sabe que eu tenho um respeito muito grande e um carinho muito grande pelo seu trabalho, um reconhecimento Obrigado. Desse seu esforço, e dizer a todos que nos seguem que na história da humanidade o sofrimento sempre existiu e existirá, porque sofrimento nada mais é do que desafio para a gente fazer a vida melhorar. E a doença Covid-19 nada mais é do que
uma dessas experiências. Nós estamos passando, vamos ser vitoriosos, mas o mais importante de tudo é que eu desejo para todos nós em 2021 que a gente se humanize mais, que a gente respeite mais os ecossistemas do nosso planeta, que todos aqueles que lidam com economia aprendam definitivamente que é possível ter uma economia que cresça com sustentabilidade, respeitando o ser humano, cada vez mais e respeitando os ecossistemas do nosso planeta. E que o Criador de tudo isso nos dá sempre oportunidades como essa da pandemia para a gente repensar o nosso egoísmo e compreender que é possível, sim, investir o recurso da economia planetária no benefício melhor, mais equânime para a sociedade como um todo. Então, está vindo aí forte, não é? A vacinação e nós vamos ter um novo 2021, um novo momento de convivência e que eu espero que todas as ideias que foram postas nos grandes debates dentro do planeta como um todo, teorias que foram apresentadas de um novo modelo para a economia, novos modelos de estruturação da sociedade, enfim, de tudo que a gente viu aí que aconteceu, possa cada vez mais ter a oportunidade de ser implementado, meu amigo, para o benefício de todos e não só de um grupo de menos de 10% da população do planeta que tem um bem-estar social e 90% de excluídos dessa condição. É isso que Jesus espera, que a gente ame e faça do mundo um mundo cada vez melhor para todos e não só para uma parcela da população planetária. Muito bem, muito obrigado. Éden Lemos, presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Norte, pela sua participação no nosso Espaço Cidadão.